passar imediatamente para a análise dos casos em pauta hoje. Passo aqui para a Giovana, secretária do Conselho. Bom dia a todos. Dispenso a leitura da ata da última reunião, uma vez que ela já está publicada no site da GE. Item 3. Apresentação e discussão de processos da relatoria do conselheiro Paulo Thiago Toledo Carvalho. Item 3.1. Processo 2020 00029 001903. Interessado, Saneamento de Goiás, S.A. Saneal. Assunto: operar e manter as instalações de água, esgoto e os respectivos equipamentos de forma inadequada e mau estado de conservação, manutenção e segurança, em face de requisitos técnicos, contratuais e legais aplicados. Gostaria de saber se há interessados em realizar sustentação oral para esse processo. Bom, passo a palavra para o conselheiro relator. Saneamento de Goiás, S.A., após fiscalizações realizadas no município de Lusiânia nos dias 7 e 8 de dezembro de 2017 e 20 e 21 de setembro de 2018, ocasião que foram constatados os seguintes incorrências, falhas e anormalidades quanto aos itens fiscalizados e que constam em detalhes no relatório de fiscalização número 2 de 2019, GESB, e documento a seguir. 7.1. Sistema de abastecimento de água. 7.1.1. Captação e EEAB. 7.1.2. Tratamento de água. 7.1.4. Adutoras de água tratada. 7.1.5. Elevatórias de água tratada. EEAT. 7.1.6, rede de distribuição e ligações de água. 7.1.7, índice de atendimento de água, índice de perdas. 7.2, sistema de esgotamento sanitários. 7.2.1, tratamento de esgoto. 7.2.2, interceptações coletores. 7.2.3, elevatórias de esgoto. 7.2.4, rede coletora. E 7.5.2.5, ligações de esgoto. E 7.2.6, índice de abastecimento de esgoto. Em decisão de primeira instância, a Câmara de Julgamento, reunião realizada 18 de junho de 2021, resolveu por manter, em razão de sua legalidade, o auto de infração 05/2020 GESB em nome da empresa Saneamento de Goiás S.A., Saneag, por descumprimento da legislação vigente. A empresa Saneag S.A. foi devidamente notificada da referida reunião em 14/7/2021, conforme resolução da CJ. Conforme verificado e relatado preliminarmente, verificou-se ainda presente relatório que não foram cumpridas as metas e ações de expansão e melhoria da CAA, Sistema de Abastecimento de Água, previstas no PMSB, Plano Municipal de Saneamento Básico, e PGP, Plano de Gestão do Prestador para final de 2017, sendo elas índice de atendimento de água de 96% em 2018, índice de perdas de água SAA de 40% em 2017-2018, implicando em uma não conformidade com o PMSB e a legislação em vigor, em especial o artigo 13, inciso 4 da Resolução Normativa 025/2015, CR da AGR, que diz: artigo 13. O cometimento das infrações abaixo tipificadas sujeitará o infrator às penalidades de multa classificada de natureza alta. E 6. Deixar de implementar na forma e nos prazos previstos as metas definidas e aprovadas nos planos municipais de saneamento, editados pelo poder concedente e nos contratos
Diante de tais constatações, o ente regulador, AGE, procedeu à lavratura na data de 15/4/2020 do auto de infração número 5 de 2020, GESB, conforme documento constante do bojo dos autos, concedendo um prazo de 10 dias para apresentação de defesa. Na peça recursal, da mesma forma que na defesa preliminar, em resumo, a empresa alega que PMSB não integraria o contrato e o documento que pactuaria as obrigações para prestação de serviço estaria no PGP. 2. Que no relatório anterior não consta qualquer conformidade ou menção ao suposto descumprimento da meta do índice de perdas previsto no PGP de 2017. 3. Que os dados considerados pelo regulador para apuração dos resultados do índice de perdas são incoerentes. 4. Que o PGP, no item principais metas, sistemas de abastecimento de água, não incluiu a meta de redução do índice de perdas, dando prioridade às ações que contribuíssem com a universalização do abastecimento de água tratado para o município de Lusiânia. 5, que a AGR sumariamente lavrou o auto de infração aplicando sanção pecuniária na SANIAC, encaminhou para conhecimento de multa imputada e eventual interposição de defesa administrativa e que não houve, portanto, a possibilidade da SANIAC se manifestar quanto às ditas irregularidades incorridas, restando a mera possibilidade de pagar a multa ou recorrer à decisão acerca da aplicação da penalidade. Por fim, pede seja declarado nulo o auto de infração 05/2020, deixando de se aplicar a multa, pelas razões de sua insubsistência, ante a ausência de procedimento prévio de encaminhamento do termo de notificação, conforme define o artigo 18 da Resolução número 25 de 2015, possibilitando à SANIAC sua manifestação prévia à formação do presente auto de infração. Do fundamento. Preliminarmente, conheço o recurso apresentado, pois nele presente os requisitos necessários à sua admissibilidade. 2. Clara e a regular lavratura do auto de infração, já que fundamentado no artigo 13 e 14 da Resolução Normativa 025/2015, uma vez identificado no relatório de fiscalização 02/2019, GESB, que a SANIAC deixou de cumprir determinação do ente regulador conforme farta documentação constante de todo o processo, ou seja, deixou de realizar, quando era obrigado a fazê-lo, uma série de ações corretivas nas instalações físicas do sistema de abastecimento de água do município de Lusiânia. 3. A análise. A análise detalhada dos autos, especialmente do relatório de fiscalização do parecer, fica evidente que são infundadas as alegações da SANIAC, tanto na peça de defesa como em recurso, apesar das intervenções e das várias narrativas da AGR junto à concessionária para a regularização da situação, o que não foi de pronto atendida, o que culminou na persistência da não conformidade. 4. Daí, a consequente lavratura do auto de infração pelo não cumprimento das determinações expressamente emanadas do ente regulador AGR, portanto, não merecendo reparo à autuação quanto ao fato gerador da infração, cuja conduta está contida no dispositivo do artigo 13, inciso 14 da Resolução 025/2015, ou seja, operar e manter as instalações de água e esgoto e os respectivos equipamentos de forma inadequada e mau estado de conservação, manutenção de segurança em face dos requisitos técnicos contratuais e legais aplicáveis, ensejando assim a regular lavratura do presente auto de infração e estrita observância aos ditames da resolução acima citada. 5. Portanto, é dado que a AGR, ao lavrar o auto de infração, agiu com a devida observância quanto aos requisitos exigíveis, expresso no artigo 20 da Resolução Normativa 025/2015. E 6. Pesa ainda o fato de que a concessionária, em recurso apresentado e, ora analisado por este Conselho Regulador 01, em nada acrescentou, tanto
documentalmente quanto nos termos dos argumentos e fatos que pudessem contrariar a regularidade do auto de infração em tela. Ante o exposto, tendo em vista que houve comprovada e não devidamente contestada a infração da causa da lavratura do auto de infração, conforme consta dos relatórios de fiscalização contidos nos autos, bem como no parecer da Gerência de Saneamento Base da GR, e relatório aprovado em primeira instância, o qual também adoto como razão de decidir, voto pela improcedência do recurso e a consequente manutenção do auto de infração número 05/2020. É como voto. Obrigado, conselheiro Paulo. Passo para os demais votos. Conselheira Natália, como vota? Acompanho, presidente. Conselheiro Gui, como vota? Acompanho, presidente. Conselheiro Carlos? Acompanho também, presidente. Eu também acompanho. Então, por unanimidade, o conselheiro relator manteve o auto de infração em face saneado, relativo ao processo 2020, final 19/03. Próximo item da pauta, por gentileza. Item 3.2. Processo número 2021-000-2900-3217. Interessado, Juarez Mendes Melo. Assunto: colocar ou manter esse serviço, veículo sem condição de segurança, conforme cópia do auto de infração. Gostaria de saber se há interessados em realizar a sustentação oral. Passo a palavra para o conselheiro relator. Trata nos autos do auto de infração 40.808, lavrado em nome da empresa Juarez Mendes de Melo Limitada, com base no inciso 14 do artigo 13 da Resolução 297/2007, por colocar ou manter em serviço veículos sem condições de segurança. Em decisão, a Câmara de Julgamento, em reunião realizada em 11/11/2021, que julgou por unanimidade de votos pela manutenção do auto de infração. Da fundamentação e voto. 1. O fato que deu causa à lavratura do auto de infração está caracterizado e comprovado nos autos, ou seja, uma trinca no para-brisa esquerdo passando pela área crítica de visão do condutor do veículo. A empresa, novamente, em recurso, admite tal fato, embora alega que a trinca não comprometia a visão do condutor. Esclarece que o veículo foi posteriormente reparado. 3. Comprovado ainda que, antes desta autuação, a empresa foi advertida para reparar o para-brisa danificado ao abordar este veículo em serviço no posto de Polícia Rodoviária Federal, na BR-060, em Abadia de Goiás. 4. A reincidência nos termos da mesma infração, comprovado por meio do despacho 298/2001 CFT, o que em tese descarta a possibilidade de que o referido para-brisa tenha sido danificado na viagem que a mesma foi autuada. 5. Fundamentalmente, está previsto na Resolução 216 do CONTRAN de 2006 os requisitos técnicos e estabelece exigências sobre as condições de segurança dos para-brisas dos veículos automotores e de visibilidade do condutor para fins de circulação nas vias públicas, a qual, em seu artigo 4º, expressa, artigo 4º, nos para-brisas dos ônibus, micro-ônibus e caminhões, a área crítica de visão do condutor, conforme figura ilustrativa do anexo dessa resolução, é aquela situada à esquerda do veículo, determinada por um retângulo de 50 centímetros de altura por 40 centímetros de largura, cujo eixo de simetria vertical é demarcado pela projeção da linha do centro do volante de direção, paralela à linha do centro do veículo, cuja base coincide com a linha tangente do ponto mais alto do volante. 6. O fiscal tem o cuidado de detalhar os próprios autos de infração, a caracterização do defeito que deu a esse último, narrando que a trinca vai de uma borda à outra do para-brisa, passando pela área crítica de visão do condutor do veículo. 7, portanto,
Indubitável o fato de que o para-brisa trincado indica condições inadequadas e compromete a segurança, de acordo com o que determina a Resolução 216 do CONTRAN 2006. Isto posto, considerando que consta dos autos que não existe razão de ordem legal para anular o auto fração número 40808, pois ao ser lavrado atendeu as formalidades legais e que a autuado não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, com a agravante de que a defesa é não conhecida, em decorrência de não atender o requisito básico inerente à correta representação processual, voto pela manutenção do auto de fração. É como voto. Obrigado, conselheiro Paulo. Um voto, conselheira Natália. Acompanho também, presidente. Conselheiro Gui. Acompanho, presidente. Conselheiro Carlos. Acompanho, Também presidente. acompanho, até porque já é reincidente, né? O veículo já tinha sido notificado anteriormente, então realmente não há o que discutir. Por unanimidade, o Conselho Regulador mantém a alteração relativa ao processo 2021, final 3217, interessado Juarez Mendes Melo Limitado. Próximo item da pauta. Item 4. Apresentação e discussão de processos da relatoria do conselheiro Carlos Roberto Peixoto. Item 4.1. Processo número 2021-000-29-00-3452. Interessado: Verde Transportes LTDA. Ação: prestar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros de qualquer natureza, sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização, na forma legal. Gostaria de saber se há interessados em realizar sustentação oral neste processo. Sendo assim, passo a palavra para o conselheiro relator. Bom dia a todos. Esse veículo ele foi abordado ali pela uma fiscalização da GE, lá em Porá, operando em linha estadual, né, de Goiânia e Itaituba. Não vou entrar muito no mérito da questão, porque ela foi notificada dia 11/11/2021 e fez sua defesa em 31/1/2022, depois de 60 dias da infração. Então, é intempestivo, eu já estou votando aqui pela auto-infração, o valor da multa é 6.263. E conversando aqui com o fiscal também, ele me disse que essa empresa, esse cidadão, sempre faz aquele trecho ali de Uberlândia, Goiânia, a Borinópolis, São Luís Monte Subero para Piranhas para Bom Jardim. Então, é reincidente e também demorou muito para fazer a sua alegação, a sua defesa. Então, vou pela manutenção da auto-infração. Obrigado, conselheiro Carlos. Um voto, conselheiro Paulo. Acompanho. Conselheira Natália. Acompanho também. Conselheiro Gui. Acompanho. Também acompanho. Então, por unanimidade, o Conselho Regulador manteve a alteração relativa ao processo 2021, final 3452, interessado Verde Transporte Limitado. Próximo item da pauta. Item 4.2. Processo número 2021-000-29-004332. Interessado: UTI, União Transporte Interestadual de Luxo. Assunto: prestar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, de qualquer natureza, sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização na forma legal. Gostaria de saber se há interessados em realizar sustentação oral nesse processo. Sendo assim, passo a palavra para o conselheiro relator. Vou fazer a leitura aqui do nosso fiscal, o relatório circunstanciado que ele apresentou aqui, para vocês observarem o que tem acontecido aí. Essa empresa, ela já é reincidente, né? É o terceiro processo que eu voto aqui, esse tipo de, a mesma infração, no mesmo itinerário, no mesmo roteiro. Vou ler aqui o que foi dito aqui pelo nosso fiscal. Em ação de fiscalização realizada no município de Mineiros, abordamos o veículo de placa LMU 2D29 da empresa União Transporte Interestadual de Luxo Limitada, útil, conduzido pelo senhor Sérgio Ferreira da Silva,
e verificando que o veículo está realizando transporte intermunicipal de passageiros de Santa Rita do Araguaia para Mineiros, não sendo a empresa concessionária no estado de Goiás para a operação intermunicipal, utilizando a linha federal Cuiabá, Mato Grosso e Rio de Janeiro. Olha para você ver o trajeto, né? Cuiabá, Mato Grosso, Rio de Janeiro, e parando em Santa Rita e Mineiros. Sendo devida regular concessão, permissão, autorização na forma legal, ressaltamos que ainda a sonegação, estava sonegando, né, os impostos devidos, e está alegando aqui, presidente, que ele não pôde fazer a remoção do veículo por falta de meios de conduzir o veículo até um posto da polícia rodoviária, até uma garagem, sabe? E a mesma alegação daquele processo anterior também, que o fiscal também fala que eles não estão tendo condições de proibir o veículo eles não têm como, né? Deter o veículo de prosseguir mesmo com a sua irregularidade, porque eles não estão tendo apoio, né? Tanto do Estado, de polícia, rodoviária, né? Dentro da prefeitura, tem ninguém. Eu gostaria só de deixar essa observação, sabe? E esse último processo, esse cidadão, ele está querendo, colocou na sua defesa, ele utilizou aqui um recurso que tem uma resolução da NTT que não tem nada a ver, tá? Disciplina a resolução 4770 de 2015 da NTT. Não tem nada a ver. Aí eu, consultando aqui, o que diz a resolução, ela diz que é o seguinte, é só sobre transporte interestadual e internacional, que não tem nada a ver com intermunicipal. Então, eu estou votando aqui pela multa, no valor de R$ 4.175, ele já é recorrente, acho que é a terceira ou quarta vez que eu estou votando esse auto de infração dessa mesma empresa, nesse mesmo trajeto. Esse é meu voto. Obrigado, conselheiro Carlos. Com voto, conselheiro Paulo. Acompanhe. Conselheiro Natália. Acompanho também, presidente. Conselheiro Gui. Acompanho. Também acompanho. Ressaltando que realmente regulamentações da NTT não têm validade para o transporte intermunicipal. Se identificado que a empresa está fazendo transporte intermunicipal, realmente acontecer exclusivamente da AGE. Então, voto para manutenção da infração. Por unanimidade, o Conselho Regulador manteve o auto de saúde útil, transporte interestadual, processo 2021, final 4332. Próximos itens da pauta. Item 5. Apresentação e discussão de processos da relatoria do conselheiro Gui Francisco Brasil Cavalcante. Item 5.1. Processo 2021 00029003566. Interessado: Expresso Marli LTDA. Ação: trafegar com veículo com defeito em equipamento obrigatório. Gostaria de saber se há interessados em realizar sustentação oral nesse processo. Sendo assim, passo a palavra para o conselheiro relator. Trata-se de recurso para a notificação de penalidade expedida em desfavor do autuado após Voltou? Em manter o auto de infração acima lavrado em decorrência do recorrente utilizar na execução do serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros da linha Goiânia-Doverlândia, o veículo placa JSJ 2612, cujo extintor de incêndio acusava carga com data de validade vencida, conforme relatório circunstanciado de operação e fotografias, todos anexos aos autos. Notificado para pagar a multa, no valor de R$ 2.714,28, ou recorrer da penalidade, o interessado protocolou recurso onde alega que, em face do princípio da presunção de inocência, compete à administração pública provar os fatos alegados pela fiscalização e apontar qual é o meio utilizado
pelo agente fiscal para iridir esse preceito. Fundamenta sua tese com base na legislação que trata do contencioso fiscal do Estado da Bahia, Lei número 12.209 de 2011. Com essa argumentação, pede a improcedência do auto de infração e arquivamento do processo. Conheço do recurso porque é presente o pressuposto para sua admissão. No caso concreto, interessado sustenta que a fiscalização não apontou motivo que refuta a sua presunção de inocência e que compete ao administrador provar sua conduta irregular, conforme expresso na legislação do Estado da Bahia. Primeiramente, a motivação da lavratura do auto de infração está perfeitamente delineada pela descrição detalhada dos fatos e da conduta praticada pelo autuado, tipificada como infração por violar norma que trata de serviço de transporte intermunicipal de passageiros do Estado de Goiás, uma vez que, segundo o regulamento aplicado no caso, é vedado o prestador de serviço utilizar veículo com defeito em equipamento obrigatório, sob pena de sofrer sanções previstas na mesma norma. Tal exigência obedece à normativa federal editada pelo CONTRAN por meio da Resolução 556, de 17 de setembro de 2015, nos seguintes termos. É obrigatório o uso de extintor de incêndio para caminhão, trator, micro-ônibus, ônibus, veículo destinado ao transporte de produtos inflamáveis, líquidos, gasosos e para todo veículo utilizado no transporte coletivo de passageiros. Em caso, a fiscalização da AGE constatou em flagrante no TRP de Goiânia que o veículo placa JSJ 2612, utilizado no serviço de transporte de passageiro da linha Goiânia a Doverlândia, estava com a carga de extintor de incêndio vencida desde o mês de janeiro de 2021, conforme mostra a fotografia do equipamento anexado aos autos pelo agente fiscal. Nesse contexto, o interessado não pode invocar o instituto da presunção de inocência, dado que for perfeitamente caracterizada a irregularidade da sua conduta ao utilizar veículo com defeito e equipamentos obrigatórios. Convém ainda destacar que os termos da Lei 13.569, de 1999, a Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização do Serviço Público é o órgão competente para fiscalizar, para regular e fiscalizar os serviços de transporte intermunicipal de passageiros delegado a terceiros do Estado de Goiás, cuja atribuição é exercida com o poder de polícia através de seus agentes fiscais, sendo esse, portanto, meio utilizado pelo referido órgão para atuar nas diversas áreas de sua competência, seja de maneira preventiva ou coercitiva. Por último, no tocante à alegação da validade da Lei 12.209, 2011, do Estado da Bahia, como paradigma para reger essa contenda, cumpre esclarecer que tal regramento alcança somente os processos administrativos de natureza fiscal no âmbito daquele Estado da Federação. Portanto, é incontrovérsia a sua inaplicabilidade no caso vertente. Ante o exposto, tendo em vista que consta nos autos, considerando a regularidade dos autos e procedimento realizado pelo órgão fiscalizador, nego provimento ao recurso para manter a penalidade aplicada. Obrigado, professor Gui. Conselheiro Carlos, concorda? Concordo. Conselheiro Paulo? Concordo. Conselheira Natália? Acompanho também. Também acompanho. A gente teve um processo idêntico a esse na nossa última reunião, inclusive, né? Sobre extintor vencido. A multa, de fato, é pesada, não por conta
do objeto em si, né, que tem de fato um valor simbólico pequeno, mas pelo risco potencial daquela infração, né, de não ter um gestor apto a funcionar dentro do veículo, né? Então, seguindo aí também nossos precedentes, também acompanho o relator. Por unanimidade, o conselho regulador manteve a autorização relativa ao processo de 2021, final do T566, em desfavor do Expresso Maia Limitada. Próximo item da pauta. Item 5.2. Processo número 2021-000-29-004408. Interessado, primeira classe, transporte CMTDA. Assunto: executar o serviço de fretamento sem prévia autorização. Gostaria de saber se há interessados em realizar sustentação oral nesse processo. Sendo assim, passo a palavra para o conselheiro relator. Trata-se de recurso face à notificação de penalidade expedida em desfavor. Goiânia a Rio Verde, sem a devida autorização da AGR, conforme relatório circunstanciado de operação anexo aos autos. Preliminarmente, verifica-se que o recurso não atende o requisito de admissibilidade de que se refere à sua tempestividade. Com efeito, o artigo 63 da Lei 13.800, de 18 de janeiro de 2001, diploma que regulamenta normas básicas sobre o processo administrativo de âmbito da administração estadual direta e indireta, estabelece o seguinte: o recurso não será conhecido quando oposto, fora do prazo. Da mesma forma, a própria Resolução Normativa 105/2017-CR, aplicada ao caso em exame, estabelece que, no seu artigo 83, a obrigatoriedade de cumprimento do prazo de 10 dias úteis para efeito de interposição de defesa ou recurso, conforme transcrita a seguir. No caso vertente, o interessado foi notificado via AR na data de 1º de janeiro de 2022, para se manifestar no prazo de 10 dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil seguinte ao recebimento da notificação, de sorte que a data limite para impetrar sua contestação expirou no dia 14 de janeiro de 22. Entretanto, o recurso foi protocolado somente no dia 10 de fevereiro de 22, conforme chancela oposta na sua página inicial da contestação. Inexiste nos autos qualquer documento hábil ou mesmo o recibo de seu eventual encaminhamento pelos Correios, com data e horário de recebimento e identificação da agência postal recebedora, a comprovar a sua entrega ou remessa no prazo legal. Ante o exposto, tendo em vista o que consta nos autos, considerando a intempestividade do recurso apresentado, levando em conta a regularidade dos autos e procedimento realizado pelo órgão fiscalizador, não conheço a contestação e mantenho a penalidade aplicada. Obrigado, professor Gui. Com voto, conselheiro Carlos. Acompanho, presidente. Conselheiro Paulo. Acompanho. Conselheiro Natália. Acompanho também. Também acompanho o voto do relator. Com unanimidade, o conselho regulador manteve a alteração de sua voz de primeira classe de transporte. Processo 2021, final 4408. Próximo da pauta. Item 6. Apresentação e discussão de processos da relatoria da conselheira Natália Maria Becene Spadoni. Item 6.1. Processo número 2020-000-29-00-1904. Interessado: Maia Borba S.A. Assunto: desobedecer ou impedir a ação do ente regulador. Gostaria de saber se há interessados em realizar sustentação oral nesse processo. Sendo assim, passo a palavra para a conselheira relatora.
É um voto que eu fiz vista para rever. Eu vou passar diretamente para a fundamentação do meu voto. Em proeme, as alegações da parte concessionária do desconhecimento do decreto estadual número 9.633/2020, alterado pelo decreto estadual 9.638/2020, não merecem prosperar. Primeiro, porque foram publicados os atos administrativos no Diário Oficial do Estado, encaminhado via e-mail os termos do evento SEI número 00012609166 e reconhecido pela própria interessada na peça de defesa, primeiro parágrafo do item 1. Pois bem, o auto de infração foi lavrado com fundamento no artigo 29, inciso 3º, com o artigo 51, inciso 4º da Resolução 18/2014, que preconiza o TRT deverá evitar situações de risco para si ou para terceiros, uma vez que a entrada dos ônibus de outros estados ensejaria risco de contágio para terceiros, bem como foi constatada desobediência à ação do ente regulador, uma vez que o terminal foi notificado por essa agência quanto ao cumprimento do decreto estadual. Assim, ambos os artigos que fundamentam a autuação estão contextualizados na decretação de situação de emergência na saúde pública do Estado de Goiás, em razão da disseminação do novo coronavírus, conforme o decreto estadual 9.633/2020. Contudo, é necessário observar que o artigo 2º, inciso 3º do decreto estadual 9.633/2020, que deu ensejo ao auto de infração em comento, foi objeto de mandato de segurança, atendendo, assim, ao Sindicato das Empresas de Transporte Intermunicipal e Interestadual de Passageiros do Estado de Goiás, requerendo a suspensão dos efeitos do referido inciso. Insurge destacar que, à época, o período do funcionamento disposto no artigo 2º foi prorrogado pelo Decreto 9.700 de 2020 por prazo indeterminado. Todavia, em 26 de março de 2020, a decisão anterior foi suspensa por meio de decisão da Presidência do Tribunal de Justiça de Goiás, no bojo do pedido da suspensão do liminar. Por fim, esta última decisão foi suspensa por força de decisão liminar do presidente do Supremo Tribunal Federal, no bojo da reclamação número 40.014, publicado no Diário da Justiça Eletrônica em 20 de 4 de 2020. Denota-se, então, deste modo, que tal liminar suspendeu os efeitos da decisão proferida nos autos da suspensão de liminar, restabelecendo os efeitos da liminar concedida no mandato de segurança número 51, 45, 041, 85. Contudo, em 15 de 10 de 2021, a reclamação foi extinta sem julgamento do mérito em razão da perda do objeto. O mandato de segurança que deu início à suspensão da aplicação do inciso 3º do artigo 2º do sobredito decreto perdeu o objeto, de forma que o referido inciso do decreto sempre esteve válido e sua aplicação ao contexto da época era válida também, não havendo que se questionar quanto ao auto de infração. O poder de polícia é a atividade da administração pública que impõe limites ao exercício de direitos e liberdades em prol do interesse coletivo. O decreto 9.633/2020 e suas alterações posteriores, embora revogados pelo decreto estadual número 9.653/2020, deve ser cumprido integralmente em razão da ultratividade da norma. Quanto ao argumento de que a autuação para coibir tais ingressos e circulação de deveres de transporte de passageiros é de atribuição exclusiva do poder público, justificado pelo poder de polícia, também não procede. No processo 0003849-83.2009.8.09.0051, mencionado pelo próprio recorrente, o desembargador relator Gerson Santana Sintra
entendeu ser da Maiborba S.A. o dever de impedir o trabalho de empresas ou particulares não autorizadas nas dependências dos terminais rodoviários de Goiânia e Campinas, compreendendo no impedimento a instalação de guichês, salas, quiosques e comercialização de passagens, a realização de propaganda e a entrada dos ônibus ou veículos nos terminais, e até mesmo o estacionamento em suas dependências, bem como o embarque e desembarque de passageiros, nos termos que dispõe a resolução da GR, número 1191/08. Do mesmo modo, estendeu ser da AGR o dever fiscalizatório com aplicação de penalidades. Assim como a resolução 1191/2008 da GR congentemente se aplica à recorrente Maiborba S.A., de forma que é responsabilidade da empresa pela gestão do terminal rodoviário, com proibição de entrada de empresas não autorizadas nos terminais, o mesmo pode ser aplicado em caso em comento. Assim, com a notificação 01/2020 da GR, referente ao decreto estadual número 9.633/2020, a empresa tinha mesmo o dever encalçado pela decisão judicial, qual seja, impedir o ingresso e circulação dos referidos ônibus provenientes de estado ou com passagem por estado em que confirmado o contágio pelo novo coronavírus. Ante exposto, tendo em vista que consta nos autos, peço vênia, presidente, para discordar da decisão proferida pelo relator deste feito, a fim de votar pela manutenção do auto de infração. É o meu voto. Obrigado, professora Natália. Eu também queria, já antecipando meu voto, eu vou acompanhar a sua divergência, porque eu também entendo que houve aí um descumprimento por parte da concessionária, né, de uma determinação da GR. Né? Quando os fiscais da GR detectaram a entrada de veículos no estabelecimento, né, na rodoviária, a empresa foi alertada, foi notificada formalmente pela GR sobre a necessidade de cumprir a determinação do decreto, né? Ela foi alertada formalmente, houve e-mails confirmando o recebimento dessa notificação, para só então ser lavrado o auto de infração, né? Então, houve não só o descumprimento do decreto em si, mas de uma determinação da GR para que fosse cumprido esse decreto, né? A resolução normativa 18 de 2014 da GR, no artigo 51, ela trata disso. Uma das infrações, né, descumprir, né, determinação do ente regulador. Então, ela expressamente desconsiderou a nossa notificação para que os veículos não fosse permitida a entrada desses veículos no recinto da rodoviária. Obviamente que aí a gente poderia alegar que é o dever de impedir a entrada dos veículos no estado da polícia, dos órgãos de segurança pública, mas isso não compete ao GR, compete como regulador da concessionária, é a atuação dela e ela efetivamente descumpriu a atuação da GR para impedir o ingresso dos veículos no seu recinto. Então, eu estou de acordo com o seu voto e também votarei pela manutenção do auto de infração a favor da Maiborba. Temos mais votos? Conselheiro Gui, como voto? Eu também vou acompanhar a relatora Natália, porque eu também acho que é obrigação da Maiborba coibir a entrada de quem não esteja dentro da lei previsto no contrato. Conselheiro Carlos, o senhor mantém seu voto inicial? Presidente, eu vou manter o cancelamento da infração por duas questões aí. Uma questão humanitária, aquele decreto, eu acho que ele teve uma certa incoerência, né? Não sei acho que a Casa Civil, no detalhe dele, bem em relação à restrição de acesso de transporte interestadual, por exemplo, de adentrar aqui no estado de Goiás, porque como é que a Maiborba, né, ela vai proibir um ônibus, tanto vindo de Brasília, Palmas, Minas Gerais, de entrar no terminal?
Ela não tem esse poder de polícia. Isso é problema do Estado. Isso é problema do Estado. Essa questão do acesso a Goiás, essa é a questão do governo do Estado de Goiás. Não é a maior. Agora, claro, tem que usar o bom senso. Questão de uso de quiosque, lanchonete, ela não teve, ficou fechado. Tá? Questão, por exemplo, ela cumpriu todos os quesitos de sanitização, inclusive o próprio governador, tá? Deu uma declaração na televisão, nos jornais, aqui, locais, que a Maiborba foi um exemplo, tá? Em questão de sanitização, álcool gel, máscara, isso saiu, foi divulgado. Então, eu discordo, porque como é que você chega um passageiro que está lá o dia inteiro viajando, vai deixar ele no posto de gasolina? Vai deixar, quer dizer, tinha que ter proibido de entrar lá na divisa dos estados. Agora tem uma lei, eu acho que ela foi, sabe, foi mal feita, quem sou eu aqui para julgar, tem uma determinação do Supremo, tem um desembargador, sabe? É ruim você limitar, por exemplo, uma empresa dessa que não tem esse poder, que ela é limitada na questão de acesso. Porque se ele, não, vamos fechar, se você pegasse os ônibus, seria um problema, pegar os ônibus, os passageiros, deixar na Praça Cívica, deixar aqui na porta da GR, deixar ali na Praça do Bandeirante, ou em qualquer local, seria muito pior. Né? Aí em frente à 44, que é um grande volume de circulação de pessoas, né? Que nós temos, inclusive de transporte até mesmo clandestino. Eu discordo, vou manter ainda, é uma questão mais humanitária, eu vi, percebi, acompanhei o pré-processo, vi nos jornais, que eles cumpriram todas as medidas de sanitização, entendeu? E que tinha limitações de proibir, tá? Então, eu discordo, né, a conselheira, né, que pediu vista, a conselheira Natália, e vou pelo cancelamento do auto de infração. Obrigado. Obrigado, conselheiro Carlos. Voto, conselheiro Paulo. Acompanho. Acompanha o relator ou a Natália, né? Tá bem. Conselheiro Carlos, eu não discordo dos seus pontos. A questão é que a gente aqui não está, na verdade, julgando a adequação ou não das medidas que foram adotadas, né? A gente pode ter críticas em relação ao decreto, a forma como foi feita, quais são as restrições que deveriam ter sido tomadas ou não foram tomadas. Eu acho que daí tem campo para muita discussão. Mas aqui o ponto ele é muito objetivo, né, na minha opinião. A Maiborba, ela recebeu uma notificação nossa para que impedisse a entrada de veículos no recinto da rodoviária. Isso é de competência dela, e ela tem esse poder de impedir pelo próprio contrato da concessão. Ela tem essa tanto que ela faz isso rotineiramente com veículos, por exemplo, de fretamento. Tem maritas, presidente, na entrada e na saída do terminal. Os veículos autorizados pela GR que fazem. Muito bem, são motos. Não estamos discutindo a questão do acesso. Ali é deixar os passageiros na rua. A Maiborba, ela tem força contratual da concessão, ela tem o poder de autorizar ou não a entrada de diversos veículos. O clandestino não pode entrar, o de fretamento não pode entrar, ela tem o controle, ela só entra quem nós informamos para ela que estão autorizados a entrar lá, são os veículos do transporte regular. Então, ela tem essa autonomia, né, de ação dada pelo contrato de concessão. Na medida que a gente determina para que ela, a partir daquele momento, não permita a entrada de qualquer veículo, né, ela tem todas as condições de impedir e fazer e cumprir essa nossa determinação. O que ela não fez. Mais uma vez, podemos discutir se a medida foi apropriada ou não, ou se o decreto está adequado ou não, mas não é isso que são discutidos o cumprimento de uma medida determinada pela GR e que ela, por ser uma concedida regulada por nós, ela tem que cumprir. E ela tem as condições para fazer cumprir. Então, esse é o ponto, e por isso que eu acompanho a divergência da conselheira Natália. O conselheiro Carlos. Porque a notificação é fácil de notificar. Agora, eu acho que a GR também, o Estado, poderia ter dado um apoio, né? Ele para lá, em loco, né? Mandar fiscais, inibir o acesso, polícia, ou então dado mais condições para as pessoas para que elas se marcassem outro lugar.
Eu acho que o Estado, ó, você não pode aqui, é proibido acessar até ao terminal, como é que o Estado vai permitir que a gente desembarque aonde? Essa é a questão. Aonde? Aonde que está? Tudo bem, não pode. Aí eu acho que o presidente da Maicorba só tinha que ter, né, uma sugestão, indo aqui na GR ou lá no governador, só o povo está vindo. Se vocês não barram lá na barreira, esse povo vai desembarcar aonde? Aonde? Qual que é a sugestão? Onde que tem banheiro? Onde que tem papel, máscara, como é que chama? Álcool gel? Essa questão é uma questão, acho que foi de bom senso e interpretação. Mas tudo bem, né? Voto vencido, eu discordo. Tá, joia. Então, só declarando aqui o resultado, então, por maioria, acompanhando a divergência da conselheira Natália, o Conselho Controlador manteve a auscultação exclusiva da Maicorba relativo ao processo Só 2020. gostaria que constasse na ata, viu, presidente, a minha observação, por favor, viu, Giovanni? 19, final 1904, do de Maicorba S.A. Próximo item da pauta, gentileza? Item 6.2. Processo número 2021-000-29-00-34-34. Interessado, primeira classe, transporte LTDA. Assunto: utilizar veículo não registrado na GE. Gostaria de saber se há interessados em realizar sustentação oral. Sendo assim, passo a palavra para a conselheira relatora. Trata-se do auto de infração número 40.824, lavrada em face da empresa Primeira Classe Transporte Limitada em razão de utilizar veículo não registrado na GR de forma legal. Notificada, a empresa deixou o prazo transcorrer em autos, não apresentando defesa na Câmara de Julgamento. Notificada novamente em 10 de novembro de 2021, desta vez para efetuar o pagamento do débito, a empresa apresentou o recurso requerendo a nulidade do auto de infração. O que acontece é que, mesmo que ela tenha sido notificada em 10/11, ela só protocolizou a peça recursal em 26/11 de 2021. Assim, não conheço do recurso ante a sua intempestividade. Foi intempestivo, presidente. Contudo, conforme preceitua a súmula 473 do STF, a administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos. No caso em tela, pode-se perceber que o auto de infração foi lavrado sem a descrição, elemento essencial para a validade e eficácia do ato, uma vez que consiste em requisito formal da lavratura do mesmo. Conforme consta o artigo 18, inciso 3º da Resolução 297 de 2007, consoante parágrafo 2º do mesmo artigo, o auto de infração será anulado em caso de falha formal ou será arquivado e seu registro julgado insubsistente se considerado improcedente. Assim, com fundamento no artigo 18, parágrafo 2º da Resolução 297 de 2007 e com o intuito de evitar processos judiciais para o reconhecimento da nulidade do auto de infração no comento, reconheço a falha formal decorrente da falta de preenchimento no requisito essencial contido no inciso 3º do referido artigo, para votar pela anulação do auto de infração número 40.824. É o meu voto. Obrigado, conselheiro Natália. Um voto, conselheiro Gui. Eu acompanho. Conselheiro Carlos. Eu também, presidente. Acompanho. Conselheiro Paulo. Acompanho. Também acompanho. Por unanimidade, o Conselho Regulador manteve a alteração referente ao processo 2021, final 34, interessado primeira classe, transporte mecânico. Pergunto se há mais algum assunto a ser tratado. Não havendo mais nada a tratar, eu espero que a nossa quarta reunião ordinária do Conselho Regulador da GR. Obrigado, bom dia a todos.